Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, no vídeo de hoje eu pretendo mostrar para vocês como que eu fiz essa peça. A gente poderia chamar ela de bibelô afetivo ou, não sei, memorial afetivo, algo assim. Foi feito com o pelinho dos meus 3 coelhinhos, que já se foram. Não dá para ver direito aí ainda, porque eu acabei de tirar do molde, mas eu vou mostrar para vocês as etapas pelas quais essa peça passou até chegar ao acabamento final. Então fica até o final do vídeo para ver o resultado. Já adianto para vocês que essa peça não ficou perfeita e por causa disso, para não perder o vídeo também que eu tinha gravado, toda a etapa e tal, eu resolvi mostrar para vocês que nem sempre as peças dão certo, que elas passam por vários testes até chegar numa versão final que a gente poderia chamar de perfeita, assim, sabe? O mais perfeito possível. Como dá pra ver aí no vídeo, ela não ficou 100% reta na parte de baixo, ali na parte rosinha, porque a resina poliéster, ela tende a envergar. Isso acontece porque na hora da cura, ela é uma resina que retrai. E como eu fiz a parte de baixo primeiro, a parte rosinha, ela, quando eu coloquei a resina transparente por cima, ela contraiu e acabou puxando, meio que puxando a resina de baixo para cima, sabe? Aí acabou dando essa pequena abaulada embaixo, que mais tarde eu corrigi com lixamento. Mas a parte ali onde os coelhinhos estão em cima ficou ligeiramente abaulada ainda, porque não tem como consertar essa parte, né, que tá no meio. Esse é o molde que eu usei para fazer os coelhinhos. Não é um molde que eu fiz, né? Esse molde foi comprado pela internet no Japão e minha mãe trouxe ele para mim. Não tem no Brasil, meninas, enfim, mas dá para improvisar com outros moldes, né? Inclusive tem alguns moldes que eu mesma faço. Aí agora eu tô mostrando a peça depois que ela passou pela primeira etapa de lixamento. Foi lixado com a lixa 40 na máquina. Enfim, os detalhes assim, eu lixando, fazendo essas coisas, eu não vou mostrar. Até porque esse tipo de coisa eu só mostro no curso, né? Eu só vou mostrar aí mesmo como que ela ficou depois da primeira etapa. Etapa feita, agora a gente vai para peça pronta. Aí agora é a peça final, como vocês podem ver, tá com esse defeito aí, ficou esse risco, que foi causado pelo fato de que eu fiz uma camada e depois eu fiz a camada seguinte só no dia seguinte e acabou ficando com esse risco. A dica que eu dou, né, para não acontecer isso é você fazer todas as camadas ou fazer uma única camada no dia. Assim, no mesmo, antes da camada endurecer, você fazer a camada seguinte ou fazer uma única camada de uma vez, que a resina poliéster, diferente da resina epóxi, ela permite que você faça uma única camada, assim, bem espessa mesmo, de resina sem ter problema da peça ferver. Mas aí você precisa controlar a quantidade de catalisador que você vai colocar na peça. Se você colocar a quantidade usual de catalisador que você costuma colocar para fazer camadas finas, a peça é quase certeza de que ela vai ferver. E vai causar rachaduras, enfim, vai dar problema. Então, a dica que eu dou é colocar pouco catalisador e fazer uma única etapa de resina transparente, né? Sem que você fique fazendo esse monte de camadas, que nem eu fiz aí 2 camadas e deu problema. Então, essa é a dica que eu dou. Então, é isso. Para desenvolver um produto, a gente não faz assim tudo de uma vez e tá perfeito, sai tudo perfeito, as mil maravilhas. Não. Primeiro a gente faz um protótipo, né? Que é esse daí, ver tudo que eu possa ter feito de errado e corrijo esses problemas para só depois lançar o produto e colocar ele à venda. Então, algumas vezes as pessoas ficam perguntando por que é tão caro, né? Se a resina poliéster nem custa tão caro assim. Mas tem todo um desenvolvimento por trás, né? Do produto. A gente não faz assim de qualquer jeito. O coelhinho, depois que ele sai do molde, eu lixo ele na parte de baixo para ele ficar retinho, para poder ficar ele descansar sobre essa plataforma cor-de-rosa de uma forma que não fique
as rebarbas dele visíveis, né? Então, são vários pequenos detalhes que tornam o produto, o bibelô, né, o mais perfeito possível para que você possa guardar ele com muito carinho durante anos e anos a fio. E é por isso que eu não uso resina epóxi nesse caso, porque a resina epóxi tende a amarelar com o tempo. Já a resina poliéster não. Apesar dela ter esse problema de envergar, ela não vai amarelar assim, ficar âmbar, sabe? Como a resina epóxi costuma ficar. Então, uma coisa que dá para notar é que não é uma peça feita de qualquer jeito. É colocada muita atenção em todos os detalhes. Ela é feita com muito carinho, para você poder guardar essa peça assim pela vida toda. Eu, como tutora de pet, né, de coelhos em especial, sei que, assim, quem guarda esse tipo de peça, guarda, assim, pro resto da vida com muito carinho. Então, a gente também deposita todo o carinho que a gente tem na hora de desenvolver, na hora de fazer a peça, e não manda de qualquer jeito para quem comprou a peça, né? Então, recapitulando, a peça passa por diversas etapas de desenvolvimento até chegar à versão final. Essa primeira versão deu errado, né? Mas nas próximas, né, eu vou tentar gravar com mais detalhes, eu despejando a resina, fazendo todas as etapas, antes das etapas de acabamento, até chegar numa versão final que seja digna de ser colocada à venda. Por enquanto, ainda estou no processo, então acompanhe aí as próximas etapas, que eu vou trazer um vídeo completo sobre essa peça. Apesar desses contratempos, é possível ver aí pelo vídeo que a peça ficou com acabamento assim impecável, né? Tá com um brilho assim de joia mesmo. E é isso, pessoal. Relevem aí o fundo todo cacarento do vídeo todo, mas é o que temos para hoje.